também, e eu tenho certeza de que isso tem sido muito bom para a gente. Glória a Deus. Irmãos, eu trago um abraço da nossa igreja Batista Cerradinho. Louvo a Deus pela vida do vosso pastor, contando ali sobre a história da igreja. Se você puder aqui, colocar um retorno, só um pouquinho mais para mim de retorno, por favor, se alguém puder fazer isso. Glória a Deus. Eu garanto que eu vou pagar um caldo para você no final do culto. Aleluia, irmão, coisa linda, né? E o pastor Galdinei estava falando sobre debaixo da árvore, e a irmã está dizendo aqui que quase nasceu junto com a árvore, ou melhor, cresceu junto com aquela árvore, né? Coisa linda, coisa boa, maravilhosa. A nossa história ali na Batista Cerradinho, fica no bairro Cerradinho mesmo, não é diferente. Nós começamos também lá, irmãos, nós, que eu digo, a igreja, né? Eu não tive esse privilégio que você teve, mas alguns irmãos, nós somos filhos da segunda igreja batista. Domingo agora que passou, nós completamos, melhor dizendo, 18 anos. Falei, meu Deus do céu, é tempo para dedéu, irmãos, numa igreja só. Falei, meu Deus, que coisa linda, né? Não sei o que Deus tem para mim ali, mas ainda, mais uma coisa eu sei, fiel aquele que nos chamou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, antes, pode colocar um pouquinho mais de retorno para mim, obrigado. Antes, diz a palavra de Deus em Efésios 4,15, que nós devemos seguir, irmãos, a verdade. Tem muita gente seguindo a uma aparência, a uma vontade, a uma filosofia. Jesus não é nada disso. Jesus é a verdade. E a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo que nós devemos seguir a verdade. Agora, como nós estamos seguindo essa verdade? Não é só seguir, é o como. Faz total diferença. Faz a total diferença. Amém, irmãos? Como é que você está vivendo aí o seu casamento? Não, eu amo a minha esposa. Qual foi o último momento que você disse para a sua esposa que você ama a sua esposa? Qual foi o último dia? Vocês que são casados, aos solteiros, qual foi o último dia que você disse para os seus pais: pai, eu amo o Senhor? Não, mas ele sabe, saber é muito pouco. É o como que faz a diferença. E a palavra de Deus diz que nós temos que seguir a verdade, irmãos, em amor. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ser imitadores de Deus. E alguém tem como imitar a Deus? Sim, tem como. E não é no poder, irmãos, de falar algumas coisas, ainda que o Espírito Santo nos conceda essa autoridade e essas coisas se estabelecerem. Mas podemos, irmãos, imitar a Deus em amor. Amém, queridos? Amar como Ele tem nos amado. Esse dia eu olhei para o meu espelho, pastor, eu falei, meu Deus, só o Senhor para amar um cara como eu. Misericórdia, irmão, misericórdia. Já se olhou no espelho? O espelho da vida não é um espelho apenas que reflete hoje essa pessoa bonita que você é. Você é bonito porque Jesus entrou na sua vida. Aleluia. Mas, irmãos, da vida passada, então entenda comigo, nós temos que seguir a Deus, a verdade em amor. E dentro desse propósito, irmãos, estabelecido no nosso coração, a Bíblia nos traz o entendimento que nós vamos crescer em tudo. Aleluia. Deus não tem apenas a parte A, Deus tem a sua totalidade. Aleluia. Para o seu crescimento. Vai crescer em oração, vai crescer em devoção, vai crescer em lealdade, em fidelidade na palavra do Rei. Amém, irmão? Amém mesmo, irmãos? Temos que crescer naquele que é a cabeça, Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente leu esse versículo, pastor, mas eu gostaria também de fazer menção de uns versículos onde Deus está nos levando a mensagem desta noite.
Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11º. Obrigado, irmã. Vou pagar um caldo. Hoje eu estou pagando caldo para todo mundo. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: certo dia Jesus estava, aleluias, perto do lago de Genezaré, é o mar da Galileia, irmãos, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali perto, ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Você pode dizer amém por isso, irmãos, por essa palavra? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós temos um tema nessa noite, e esse tema, ele é muito interessante. Se você puder colocar para a gente ali, esse tema, gostaria de mais uma vez, juntamente com vocês, recitar esse tema muito lindo. Meu Deus, pastor, parabéns mesmo pelo tema. Olha lá, olha só. Todos nós queremos ser maduros, irmãos, em alguma área das nossas vidas, sim ou não, irmãos? Quando a gente fala maturidade, irmãos, não é apenas conhecimento, mas é entender que a vontade de Deus, ela vai acontecer. Dentro desse tempo eu quero apenas exercitar o nosso coração em fé, e aí eu quero falar sobre o exercício da fé. Diante de tudo que a gente já ouviu, 19 anos, irmãos, meu Deus, sacode alguém aí para ele não dormir. Eu sei que pregador não é muito bom, mas sacode aí e fala: irmão, é 19 anos, a gente tem que estar vivo, meu Deus do céu, com muita alegria. Aleluia. Você olha aqui, irmão, são paredes, mas que custaram os joelhos, orações, choros, lágrimas, alegrias. Meu Deus, quanta coisa linda, maravilha. Como é bom a gente ir num churrasco, irmão, e está tudo pronto, é legal demais, mas acender o fogo às vezes quando a gente não sabe, pastor, a gente pena. Como bem disse o pastor Gaudilei no início, realmente não é fácil, e a boa palavra é que Deus continua dizendo: vai continuar não sendo fácil,
porque sem Ele nada podemos fazer. Se a gente não tiver Jesus, irmãos, a gente vai dizer assim: olha o que eu fiz, olha o que nós fizemos. Não, olha o que o Senhor fez através de nós. Você pode dizer para o seu irmão: olha o que Deus está fazendo através de nós, e Ele vai fazer muito mais ainda. Aleluia. Há um ditado, irmãos, popular, que diz algo muito interessante sobre as circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia, que muitas vezes é necessário a gente dar um passo para trás. Quando a gente não usufrui ainda de tanta maturidade, a gente tem dificuldade de dar um passo para trás, pastor. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que nós alcançamos uma maturidade em Deus, que nós estamos crescendo em graça e sabedoria no Senhor Jesus, esse dar um passo para trás serve como aquela mola propulsora, ou seja, é um impulso que o Espírito Santo, aleluia, quer realizar em nós e através de nós. Diga para alguém do seu lado aí: Deus quer te levar mais alto, Deus quer te levar mais longe, Deus tem profundidade para você, aleluia. Entenda comigo, irmãos. Muitas vezes, irmãos, as nossas decepções, os nossos maus resultados aparentes, porque a gente dá um passo para trás e às vezes a gente não entende isso, irmãos. Eu quero que você entenda que, na verdade, são ensinos. Prestem atenção, são lições, pastores, que Deus está nos levando a termos uma experiência mais profunda, por conta de uma maturidade, aleluia. Quando Jesus diz ali, irmão, sobre uma videira, foi o que o pastor disse, fez essa analogia. Ele diz: olha, eu preciso cortar esse galho para que ele dê mais fruto. E esse cortar é a maturidade. Esse cortar, irmãos, é para que um galho que vai sair, algo que Deus vai fazer dentro de nós e através de nós, irmãos, é uma fé mais operosa, aleluia, para que esse galho se fortaleça mais nele, aleluia, e venha sustentar exatamente o fruto que Ele tem para nós, aleluia, aleluia. Você já imaginou, irmãos, que tipo de videira seria, irmãos, ou melhor, que tipo de galho na videira seria? Que tipo de galho seria na videira? Fica comigo aqui. Quando os espias trouxeram, irmãos, aquele cacho de uva, pastor, 2 para carregar, que galho seria, pastor Lucas? Que galho seria? Olha para o seu irmão, por isso Jesus quer te dar maturidade, para você aguentar, para você superar, porque você vai dar frutos, aleluia, frutos viçosos. Irmãos, agora a gente precisa entender o seguinte, preste bem atenção. Eu nunca vi um pé de manga cheio de manga diante de um guri com mão vazia. Eu sempre vi um pé de manga cheio de manga com um guri, irmão, com a mão cheia de pedra. Você quer crescer? Se prepara aí. É isso que você vai enfrentar. É isso que nós estamos enfrentando, irmãos. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que muitas vezes, aparentemente recuar, dar um passo atrás, irmãos, são situações que a gente olha, observa, quer entender, mas não consegue. Isso, irmãos, a gente precisa observar com os olhos de Jesus. Se a gente olhar com o nosso olhar, a gente vai falar assim: puxa, a gente está perdendo o campo, a gente está recuando, a gente não vai chegar, a coisa não vai dar certa. Mas quando a gente olha e se recuar com o olhar de Jesus, fala: eu vou mais longe, eu vou me impulsionar, eu vou ser impulsionado pelo poder da palavra, aleluia, mas recebereis poder ao descer sobre vocês,
Sobre nós, irmãos. Ele já está aí. Portanto, Ele é a mola propulsora, aleluia. Ele quer nos fazer saltar muralhas, aleluia. Você pode dizer amém e aplaudir Jesus? Aplauda Jesus aí, irmão. Aleluia. São essas as experiências, irmãos, que muitas vezes vão determinar as nossas vitórias e consolidar, pastores, obreiros, irmãos, as nossas bênçãos, por conta da palavra que foi liberada do céu para este lugar. Irmãos, eu conheço essa história desses pastores. Meu Deus do céu, eu fiz parte, não da árvore, mas na árvore eu não estava junto, mas essas irmãs que fizeram parte, eu as conheci quando era aluguel lá, pastor, que você falou, pé da lagoa lá. Por conta da nossa afinidade, a gente caminha junto já tem algumas décadas, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres, viu, pastor? Meu Deus do céu, que coisa linda a gente poder contar com alguém. É verdade, não é, irmãos? Como é gostoso a gente poder contar com alguém. Irmãos, existem 3 momentos que você vai precisar de gente na sua vida. Você vai precisar de contar com alguém. Isso chama-se maturidade. Pastor, quando a gente está muito feliz, quem que você vai chamar para a sua festa? No momento da sua tristeza, quem que você vai chamar para ser um ombro amigo? Isso chama-se maturidade. Sabe aquele momento que você não sabe o que vai fazer? Quem que você vai chamar para te aconselhar? Como é gostoso a gente caminhar com pessoas leais e fiéis. Nem todo fiel é leal, mas todo leal é fiel. Eu quero que você volte comigo ao contexto aqui. Diante desse texto, desse contexto, nós observamos, irmãos, aqui uma aparente frustração, decepção, fracasso. A Bíblia diz que esses moços, irmãos, Pedro, Tiago e João, os caras já vinham no tempo, a noite inteira. Irmão, você já viu como é que é uma rede de pesca? Se você achar aí na internet, põe para nós. Se tiver, tem como. Se você achar aí, põe para nós. O meu amiguinho aqui em cima para a gente. Se você achar uma rede de pescaria, põe para nós aqui. Irmãos, a rede de pesca, ela tem que ter o seu diâmetro, irmãos, e normalmente é uns 5 metros de diâmetro. Interessante que o cara puxa toda aquela rede, coloca aqui em cima do ombro, pastor, igreja, e aí ele pega um pedacinho dela e ó, e manda, e ela é jogada, e ela abre, irmãos, uma roda, porque ela é redonda, e cai, a noite inteira. Pedro foi categórico. Quantas orações, pastor, aparentemente Deus não respondia. Quantas vezes você passou a noite em claro? Eu, muitas. Meu filho menor fez 18 anos, Samuca, está na igreja com a namorada. Meu Deus, acabou criança em casa também. Está vindo só os netinhos igual o pastor Gaudilei. Irmãos, e ele tinha 1 ano e pouquinho. Esse menino foi acometido de uma enfermidade que tinha ferida, não tinha lugar onde não tivesse. Só no olho não tinha, o resto onde você imaginar. Eu peguei esse menino, não podia colocar roupa nele. Muita ferida, feridas grandes da cabeça para o dedão assim, da minha mão. Era a menor ferida no corpo dele, pastor. E eu orava, e eu ungia, e eu jejuava, e eu chorava diante de Deus, mas nada acontecia. Chegou um dia do culto, terça-feira, era mais ou menos 1h30 da manhã, para as 2 da manhã. Eu peguei aquele menino com as 2 mãos, levantei ao céu, entreguei ele para Jesus e falei: Senhor, é a oração mais difícil que um pai faz, o Senhor sabe disso, mas leva, a gente não aguenta mais ver. E aí, irmãos, Deus me deu uma visão, Deus trouxe a cura na vida do meu filho naquela noite. Mas quantas noites eu passei? Quantas noites talvez você passou lançando rede? Quantas
Quantas vezes você jejuou, você orou? Quantas campanhas, quantos cultos? Ah, pastor, sou fiel no meu dízimo, mas parece que nada muda na minha vida financeira. A gente vai olhando, irmãos, aqui o contexto, aparentemente um contexto de frustração, noite inteira, pescando, a igreja ora, aparentemente parece que não acontece nada, momentos de decepções, momentos de fracasso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia. A última palavra, irmãos, ela vem de Deus. Nós fazemos os planos, nós oramos, nós lançamos a rede, nós choramos, mas é Deus quem dá a última palavra, aleluia. Estamos onde estamos porque a palavra de Deus, aleluia, foi derramada neste lugar. Se perdeu de dar glória, irmão. Estamos em festa, é motivo de nós glorificarmos a Deus, aleluia. Aleluia! Estávamos debaixo de um pé de árvore, irmãos. Hoje nós estamos aqui num telhado. O lugar é top, mas não é o lugar que faz a diferença, é quem está, aleluia. Aí está a rede, irmão. Daqui a pouco, pode deixar lá e vou, daqui a pouco eu volto nela. Então a gente faz planos, irmãos, mas Deus não mudou. A última palavra continua sendo dele. A Bíblia diz, irmãos, nesse contexto, que Jesus estava pregando junto ao mar da Galileia, e uma grande multidão o apertava. Nesse espaço de tempo, nesse inteirinho de momento aí, Pedro, Tiago e João, irmãos, estavam aí à beira daquela praia, lavando, irmãos, as redes, após uma noite inteira de frustração. De repente, Pedro chega para Tiago e diz: e aí, o que nós vamos falar em casa, pastor? O que nós vamos dizer para nossas mulheres, para os nossos credores? A gente achava que ia pegar peixe, mas não tem nada na nossa rede. O que eu vou dizer? O que eu vou falar para o meu filho? Eu prometi para ele algo e eu não vou ter como. O plano vem do homem, mas a última palavra vem de Deus. Aleluia. Eu entendo que de repente eles podiam estar nesse contexto. Rapaz, eu tinha uma conta para pagar. Meu Deus do céu, nós não pegamos um lambari nem para comer, nem do lanche a gente fez. Noite inteira, irmãos, nem para o lanche a gente fez. Olha, pegamos fiado na padaria da esquina. Vamos parafrasear um pouquinho. E aí a gente falou que ia pagar hoje cedo. E eles lavando a rede ali. Olha só, irmãos, pense comigo. Que situação, irmãos. Não somente a situação estereótica, mas o estado emocional, pastor, daqueles homens. A pior coisa que existe, irmãos, é um sentimento dentro da gente de fracasso, de inoperância, de não sair do lugar. Eu oro, não acontece. Eu jejuo, não acontece. Eu já não sei mais o que fazer. Tudo que a gente fizer, por obras ou por palavras, aleluia, tem que ser primeiramente para a glória de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? O estado emocional daqueles irmãos ali, irmãos, olha só, a autoestima estava lá embaixo. Hein, pastor Lucas? Lá no seu divã. Vou lá para o pastor Lucas para ver se ele me ajuda a me entender, porque nem eu consigo me entender mais. O cara era o mestre na pescaria, irmão. O crente não tem que ser só um bom adorador, ele tem que ser um excelente adorador. Aleluia. O crente não tem que ser apenas, irmãos, um conhecedor da Bíblia, ele tem que ser um praticante dela. Aleluia. Eu quero entender aqui, irmãos, preste bem atenção. Olha só, aqueles homens experientes, mas emocionalmente destruídos, arrebentados.
A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Podemos até nos decepcionar, pessoas decepcionam pessoas. Jesus não decepciona ninguém. O que Ele prometeu, prometido está e Ele vai cumprir. Ele não é homem para que se arrependa, e muito menos para que minta. Aleluia, aleluia. 19 anos Ele falou, e Deus falou no coração do obreiro. Aleluia. A voz master veio. Aleluia. Irmãos, Deus não poderia no primeiro momento da árvore lá, pastor Galdilei, já determinar? Poderia, mas Deus esperou para saber onde estava o nosso coração. Deus foi insistindo para que nós perseverássemos, aleluia, aleluia, mediante a fé, porque não é o lugar que faz a diferença, é quem ordena. Aleluia. Irmãos, prestem atenção. Olha como é que estava o coração desse povo, irmãos, decepcionados. Eles estavam acostumados, irmãos, presta atenção comigo aqui, a jogar rede e vir. Quantas vezes eles jogaram uma rede dessa aí, ó? Olha lá, quantas vezes? E aí, pastor? E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles jogaram a rede a noite inteira. Vamos imaginar, irmãos, vamos imaginar a partir de 9 horas da noite, meu Deus do céu, vai dizer aí de 9, 3 com mais 5, 8, 9 horas, jogando a rede, pastor. Começa a imaginar comigo, apenas parafraseando, pensando numa matemática, entre jogar e recolher, 20 minutos cada jogada, pastor Lucas. Quantas vezes, quantos cultos você tem estado como esse? Essas irmãs têm 19 anos, 19 velas, 19 cultos de aniversário, e de repente talvez ainda Deus não cumpriu, não porque Deus está em falta, porque não chegou o momento. 19 lançadas, 19 anos, mas ainda Deus está esperando, não para que as coisas aconteçam, mas para saber o que está dentro do coração do povo. Aleluia. E aí começo eu a observar que os camaradas estavam exaustos. Irmão, você pode trabalhar o dia inteiro, mas se esse dia for produtivo, irmãos, você toma um banho, dá uma glória e vem embora para a igreja. Sim ou não, irmão? Agora, quando o dia aparentemente não é produtivo, irmãos, dá uma frustração, dá vontade de ir embora para casa, tomar um banho, entrar igual um tatu na toca, entrar no quarto e não sair mais. Exatamente assim o inimigo quer que a gente pense, mas a palavra de Deus diz que a última palavra sai da boca do Senhor. Aleluia. E operando Ele, ninguém pode impedir. Irmãos, estado emocional, quando aqueles homens acostumados com a boa pescaria, com um bom resultado, naquele dia não foi dia de peixe. Às vezes a gente está acostumado a vir para a igreja e levar, irmãos, tudo aquilo que a gente gostaria de levar, pastor, mas chega um dia, parece que aquele culto não foi, e exatamente aí é o momento que Deus começa a operar dentro do nosso coração, para que a gente saia do automático, para que a gente entregue genuinamente os nossos corações ao Senhor, para que a gente realmente venha confiar no Senhor, e entender que o querer e o efetuar vem das suas mãos. Aleluia. Esse estado emocional, irmãos, tomado por essas emoções, irmãos, pastor Lucas vai saber muito mais do que a gente, por conta da sua profissão, irmãos, influencia toda a nossa rotina. Quando você não está bem, irmãos, emocionalmente, tudo que você vai fazer, irmãos, não faz bem, parece que a coisa não acontece. Quem faz bolo, o bolo empatuma. Quem trabalha numa oficina mecânica, parece que a peça não encaixa. Quem é pastor e ora, parece que a oração não passa do tempo. Por quê? Porque as nossas emoções, irmãos, elas estão tomando o nosso coração, irmãos. Olha só, toda a nossa rotina.
Isso, as nossas emoções, queira você concordar comigo não, ou não, determina as nossas ações. Quando a gente está motivado, sou primeira da glória. Por quê? Porque a conta está boa. Agora quando ela está zerada, meu Deus, ei, dependente de como você está, não é o local, não é o que Deus faz, irmãos, mas quem Ele é para você. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é para a igreja. 19 anos, não são 19 dias. Olha para alguém, chacoalha aí e fala assim: irmão, é 19 anos, irmãos, aleluias. Olha só, esse estado, irmãos, debilitado emocionalmente, irmãos, olha só, prestem atenção, determina, irmãos, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Mente sã, corpo saudável. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para crescer em Cristo temos que buscar as coisas do alto, aleluia. Não dá para a gente ficar nessa mesma atmosfera. Eles lavando as redes ali, irmãos, era um resultado inesperado. Eles sabiam, irmãos, tudo de pescaria, com certeza. Preste bem atenção, irmãos, eles eram os melhores caras. Eles tinham uma mini empresa, vamos dizer assim. Eram empresários talvez naquela época, porque eles trabalhavam juntos ali, irmãos. Eu quero que vocês entendam, eles tinham o melhor barco, pastor, tinha a melhor rede, as melhores chumbadas. Eles sabiam, irmãos, fazer as melhores lançadas. Eles sabiam os melhores lugares para se pescar. Preste bem atenção, irmãos. Apesar de tudo isso, tiveram um mau resultado. Nada eles apanharam. E aí, ao amanhecer do dia, então, eles estavam, irmãos, cabisbaixos, aborrecidos. Preste bem atenção. Nem todo dia, irmãos, nem todo dia a gente vai vir para a igreja com o coração cheio de felicidade. Eu não sei se ele vai me chamar de novo por dessa, mas tem dia que nem eu quero subir do altar, pastor. Pastor Lucas, não sei o que fazer. Meu coração está tão apertado, meu coração está tão necessitado, sabe, irmãos, de colo. Mas eu preciso pregar. E aí que entra a nossa maturidade. Não é por força, mas é pelo Espírito, aleluia, porque é Ele que nos fortalece nele, e na força que há sobre Ele, aleluia, amém, irmãos? Preste bem atenção aqui, irmãos. Tinha o melhor barco, a melhor, irmãos, melhor remo, a melhor rede, tinha tudo de bom. Olha para alguém e pergunta aí: o que está te faltando ainda? O que te falta? Ao amanhecer do dia, irmãos, estavam lá lavando as redes, quando então Jesus se aproxima perto do barco, chama Pedro. De quem é esse barco aqui? Parafrasear para você entender. Pedro dá um salto, como sempre: esse barco aí é meu, o senhor pode emprestar ele um pouquinho para mim? Sim. Jesus entra no barco, e a Bíblia diz que o barco foi lançado um pouquinho mais para dentro da água. Eu acredito que Jesus chega para Pedro e fala assim: ô Pedro, me afasta um pouquinho. Entre a sua necessidade e a palavra, o primeiro lugar que Deus vai trabalhar na sua vida é a palavra, não é a necessidade. Jesus viu, estavam lavando rede. O que será, pastores, igreja, presta atenção comigo aqui, pensa comigo, eu sou curioso, sou mais curioso que mulher. Por que eles estavam lavando a rede, pastor? Nós já fomos no mar juntos, já tira, né? Vai tomar um banho lá, né? Coisa gostosa. A gente faz mais disso. A água do mar é limpinha, irmão. Aquela água não era suja, não. Por que eles estavam lavando a rede, pastor?
vem algo no meu coração. O lugar onde eles estavam pescando, irmãos, era raso demais. Para eles era profundo, mas não para pegar aquilo que eles estavam aguardando. E se estavam lavando, porque as redes estavam chegando no fundo, e de repente esse fundo sujou a rede, e eles estavam lavando a rede. Jesus viu a necessidade dele. Olha para alguém aí e diga: Jesus sabe tudo sobre você, rapaz. Jesus sabe tudo sobre a casa. Jesus sabe tudo sobre os obreiros, aqueles que vão ficar, aqueles que vão roer a corda, aqueles que dizem: pastor, conta comigo, e vai dar no pé. Jesus sabe de tudo. Jesus conhece o meu e o seu coração, irmãos. Jesus sabe da nossa necessidade. Jesus sabe que você precisa de uma cura, de um milagre, mas entre uma cura e um milagre, ele precisa primeiramente trabalhar a palavra. E ele entra no barco e ele prega. Vai para dentro do barco, pastor, vem comigo para dentro do barco. E ele prega. Aleluia! Aí ele desce do barco e vai lá. Os meninos estão na praia. Por que estão na praia, irmão? A palavra chamou a atenção. Porque lavar a rede, irmão, se escutar, vamos imaginar uma mensagem de Jesus de 40 minutos, uma hora. Lavar a rede, irmãos, é a coisa mais rápida que tem. Eu já fiz isso. 20 minutinhos você faz isso, 10 minutinhos. Aleluia. Primeiro, que se você está frustrado, você não vai lavar de uma maneira exímia ali. Você vai levar para casa do jeito que está. Você vai chacoalhar e quer ir embora. Quando a gente está aborrecido, chateado, irmão, você quer sair do lugar. Você quer ir para o seu recinto, para o seu refúgio, para o seu refúgio. Mas a palavra, Jesus terminou de pregar, volta aqui deles e fala assim para Pedro: joga na água mais funda. Aleluia. Você pode dizer para alguém: você quer mais de Deus? Pergunta para alguém: você quer mais de Deus? Ora mais. Você quer ver mais milagre? Busque mais. Você quer ver o poder do Espírito Santo? Vai para as profundidades do coração do Pai. Aleluia. Pedro acho que vira para Jesus assim: ó, meu Deus do céu, que papo estranho esse. Jesus, irmãos, primeiro trabalha a palavra. Se a gente não tiver a palavra no coração, nada vai adiantar. Eu posso receber uma cura, como aqueles 10 leprosos receberam. Não vai fazer diferença. O que faz a diferença é estar na presença. Eu vou me dobrar diante dele. Mas eu já agradeci. Eu não vou parar de agradecer. Enquanto eu viver, eu vivo para Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu estou vivendo na minha carne, eu vou viver para a glória de Deus. Aleluia. Eles primeiramente tinham recebido o impacto da palavra. 19 anos, irmãos, Deus impactando aqui este bairro através da palavra. Aleluia. Aleluia. É a palavra que vai fazer a diferença, irmãos. Senhor, porque o Senhor está falando. Irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas eu já fiz isso. Não é o que você faz. Para Deus é o como faz que faz a diferença em sua totalidade. É o como faz. Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que fazer com dedicação, eu tenho que dar o meu melhor para o meu Senhor. Deus, porque o Senhor está falando sobre a tua palavra. Aleluia. Palavra vassuderai. Irmãos, prestem atenção aqui. Aleluia. Prestem atenção. Quando Jesus, irmãos, acabou de pregar, ele lança o desafio. O desafio, ele sempre vai vir, irmãos, revestido da palavra.
aleluias. Eles obedeceram a palavra. Se nós queremos, enquanto Igreja Batista Itatiaia, chegar, irmãos, a 40, a 60, a 80, a 100, a não sei quanto tempo, até a volta do Senhor, temos que viver a palavra, aleluia. Ela que é a lâmpada, não há como, irmãos, aleluia. Houve 2 pescarias aqui, pastor. Qual, pastor? A primeira, sem a direção de Jesus. Quando nós, irmãos, fazemos do nosso jeito, não, eu orei, mas já tinha um veredito no seu coração, que as nossas emoções falam. E mais enganoso que tudo, irmãos, é o nosso coração. Ele precisa passar pelo crivo da palavra, ele precisa passar pelo fogo da palavra. Este altar tem que continuar ardendo, aleluia, e nunca mais se apagar. Aleluia. Posso ouvir um amém por isso, irmãos? Aleluia. Preste bem atenção aqui comigo, irmãos. A primeira pescaria sem Jesus, nada apanharam. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer acontecer. Se não for para a glória de Deus, se não tiver na instrução de Deus, nada vai acontecer. Aleluia. A segunda pescaria, sobre a tua palavra. Evangelho de João, João vai dizer para a gente que eles apanharam 153 grandes peixes. Olha para alguém do seu lado e fala: a bênção de Deus é que enriquece. A bênção de Deus são as bênçãos de Deus que enriquecem. Irmãos, eu posso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário. Se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Nós não temos nada. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que a segunda pescaria foi a pescaria orientada pelo Senhor Jesus, para termos, irmãos, prestem atenção, resultados positivos enquanto igreja, para nós, irmãos, crescermos em tudo naquele que é a cabeça. Prestem atenção, para a gente ser amadurecido. Nós temos, para termos resultados positivos, irmãos, em nossas vidas, é necessário, prestem atenção, a presença do Todo-Poderoso Jesus Cristo, Rei da Glória. E aí nós alcançaremos a nossa maturidade. A diferença, irmãos, entre o que é certo ou errado, o fracasso e o sucesso, não é o local, não foi a árvore, não é esse templo lindo, ele é maravilhoso, irmãos. A diferença está na palavra, irmãos. A diferença não está, irmãos, em quem está fazendo, mas quem está orientando. O barco era o mesmo, pastor, a rede era a mesma, os homens eram os mesmos, o mar era os mesmos, mas sobre a tua palavra, aleluia. Aí que está a diferença. Tudo era igual, tudo era igual, mas porque eles estavam debaixo de uma palavra. É a palavra, irmãos. A igreja vai triunfar debaixo da palavra, aleluia. A primeira experiência, irmãos, somente redes vazias. Olha para o seu irmão e diga aí: rede vazia nunca mais. Não, acorda, ele está dormindo. Fala, irmão, rede vazia nunca mais. Você é um celeiro de bênção. As bênçãos de Deus é que enriquece. Estando as bênçãos sobre você, você é mais do que milionário. Aleluia. Estão parafraseando para você entender. As bênçãos de Deus que enriquecem, irmão. Aleluia. Irmãos, a segunda experiência da pescaria, irmãos, são redes cheias. O que você espera que Deus faça? Submeta-se à palavra, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus. Eu quero que você observe aqui, irmãos, a diferença em viver uma vida bem sucedida, vencedora, está em vivermos uma vida na presença do Todo-Poderoso, aleluia. É a presença que faz a diferença. Não importa o que você esteja fazendo, se a presença dele estiver lá, vai acontecer.
Você será bem sucedido. Você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Mas se a presença dele estiver lá, quando Jesus, irmãos, estiver no nosso barco, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, os peixes pulam para dentro da nossa rede, pastor. Os peixes vão pular para dentro do seu coração. Os peixes são as bênçãos, é a alegria, é a provisão, é o poder, irmãos, é o resultado desse poder da palavra. Aleluia. João, entendendo isso, capítulo 15, versículo 5 nos diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia. É com Jesus. Diga para alguém do seu lado: é com Jesus. É com Jesus, irmãos. Preste bem atenção, escute isso, irmãos. Uma vida de oração é o maior segredo para a gente transformar uma aparente derrota em uma certeza bem sucedida. É uma vida de oração. Ele responde porque o Senhor falou, é a sua palavra. Deus sabe do que você e eu precisamos. Deus sabe do que essa casa precisa. Pastor, eu vinha vindo para cá, e quando eu virei ali da Zarã para entrar aqui, veio no meu coração essa palavra: redes cheias. Todos vocês que vieram aqui à frente, se coloquem em pé, um minutinho só, em nome de Jesus. Todos vocês que vieram aqui à frente, se preparem, porque Deus vai encher a rede de vocês. As bênçãos, pastor, estou profetizando sobre a vida dessa igreja. As bênçãos de Deus serão tantas pessoas, que vocês vão precisar um do outro para alicerçar essas pessoas na casa do Pai. Você pode dizer amém, aplaudir o Senhor? A colheita vai ser grande, vocês vão ver. Pastor, Deus disse hoje: pode consertar as redes. Pode tomar seu assento, porque é isso que Deus vai fazer, irmãos. Para nós termos, irmãos, prestem bem atenção, resultados positivos enquanto igreja, para nós, irmãos, crescermos, para a gente adquirir essa maturidade enquanto resultados positivos em nossas vidas, é necessário, irmãos, a gente obedecermos a direção dada pelo Senhor nosso Deus. A direção, a voz master, ela vem de Deus para a vida do pastor para a igreja. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém? Nós vamos ter que comprar no mínimo, eu preciso dizer, pastor, 4 ou 5 tantos dessas cadeiras que estão aqui. Nós vamos ter que comprar. Pastor, mas se a gente comprar 4 vezes mais dessas cadeiras, o espaço aqui é pequeno. A maturidade me diz que eu posso fazer um culto domingo de manhã, domingo 3 horas, domingo 5 horas, domingo 6 horas. Aleluia. E aí? 153 grandes peixes. Deus vai trazer provisão, pastor, que você nunca imaginou. Deus vai trazer pessoas sedentas. Deus vai trazer pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Esses meninos, Pedro, Tiago e João, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Quando os discípulos, irmãos, saíram para a segunda experiência da sua pescaria, saíram debaixo, irmãos, da orientação dada pelo Senhor Jesus. E é isso que faz a total diferença. O último versículo que nós lemos, o versículo 11, diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia. Estava lotado, estava cheio. Deixaram tudo
e o seguiram. O abençoador precisa ser maior do que a bênção. Aleluia. A bênção de Deus não vai me prender de seguir e obedecer a voz do meu Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. Aleluia. Equipe de louvor pode vir. A gente pode louvar com um cântico, pastor. Se alguém puder me arrumar um pouquinho de água bem gelada, eu vou agradecer. Bem gelada mesmo, pastor. Obrigado, querido. Aleluia. Para a gente ser mais dinâmico, há alguém aqui enfermo nessa noite? Levanta a sua mão. Pastor, eu estou com uma enfermidade assim. Você vai levantar a sua mão. Tem alguém enfermo aqui? Coluna, cabeça. Vem aqui, irmão. Vem as suas duas aqui à frente. Vem aqui. Todas as pessoas enfermas, vem aqui na frente, rapidinho. Todas as pessoas, pastor, eu preciso de um milagre. Sai do seu lugar. Deus opera milagres. Deus opera milagres.